Antes de mais nada, dizer para vocês que nós estamos aqui, eu e o Vinícius, pela segunda vez juntos, né? Da primeira vez não deu certo. Então a esperança é que hoje a gente consiga falar alguma coisa, articular alguma coisa a contento. E a ideia, né, quando pediram que nós viéssemos aqui conversar com vocês, era meio que trazer uma pílula a respeito daquilo que acaba sendo a nossa rotina nos cursos do Senac. Então, vou fazer um breve histórico. Né? Pode não parecer, mas eu já estou formado há mais de 6 meses. E eu, felizmente, tive uma sorte na minha vida. Eu me tornei professor de odontologia do Senac há 14 anos atrás. Cheguei lá e já havia um scanner. Cheguei lá, já havia uma fresadora. Cheguei lá, eu encontrei professores como o Vinícius que trabalham o esquema do software digital. Então, para minha felicidade, eu não fui varrido pelo tempo. Eu consegui me atualizar, eu consegui me manter atualizado com relação àquilo que hoje é uma coisa que, se há 3 anos atrás a gente falava assim, um dia vai acontecer, um dia vai ser assim, não. Essa realidade chegou. Hoje, quem é dentista sabe, né, passando aqui pelos boxes do stand, que há a possibilidade de você adquirir um scanner intraoral de uma forma que há 5 anos atrás era inimaginável. Né? Então, há 5 anos atrás, todo mundo falava de R$100 mil. Né? 100 mil reais hoje em dia é muito menos do que 100 mil reais há 5 anos atrás. E há scanners hoje que você consegue ter uma boa resolução, fazer um bom uso no consultório, pagando algo em torno de 50 mil. Isso é pouco dinheiro? Não. Não é pouco dinheiro. Mas o fato de eu também não ter o scanner não indica que eu vou estar alheio à possibilidade de entrar nesse mundo digital. Então, vocês com certeza sabem que há vários laboratórios de prótese que franqueiam que uma pessoa vá ao consultório e faça o escaneamento do caso de vocês. Certo? Então, se eventualmente algum de vocês ainda não fez uso desse tipo de tecnologia, é certeza que em pouco tempo isso vai ser uma coisa usual para vocês. E por que é usual? Porque, na verdade, te traz muitas facilidades. Só que essas facilidades, por vezes, elas são confundidas com, putz, eu vou fazer digital, eu posso fazer de qualquer jeito. Não. O digital trouxe para a gente agora a possibilidade da gente julgar de uma forma muito mais efetiva aquilo que a gente está fazendo na boca do paciente. Tá? Então, eu era muito mais feliz quando eu trabalhava com a minha lupinha de protético. Eu comprei aquela lupa binocular e eu já fiquei triste. Eu falei assim, eu não sou um dentista tão bom quanto eu achei que eu era quando eu usava a lupa. Depois eu comprei um microscópio. Eu falei assim, eu vou dar um tiro na cabeça. E agora a gente trabalha com o digital. E o digital você vai lá, putz, será que essa moldagem ficou boa? Será que esse detalhe de preparo ficou bom? E eu consigo pegar e ampliar aquilo 100 vezes, 200 vezes? Tudo bem? Então, a possibilidade da gente ter essa avaliação crítica é uma coisa interessante, mas ao mesmo tempo traz um pouquinho de neurose. Tá? O que não deu certo entre a aula com o Vinícius é que eu sou muito tagarela. Eu vou deixar ele falar. Manda a bala. Boa tarde, pessoal. Me apresentando, eu sou técnico, tá? Vinícius, eu dou aula lá na formação do Senac, na formação de TPD. E venho há um tempo podendo dar algumas aulas na pós-graduação de odontologia lá também, porque um dos grandes benefícios do digital foi aproximar, foi que a gente consiga conversar na mesma língua, muito pelo visual, né? Como a gente consegue ver, a gente tem imagens para conversar, para debater, então aproximou muito nós técnicos de vocês dentistas. Eu tenho uma outra formação, eu sou veterinário, fui para dentro do laboratório do meu pai em 2010, isso há 14 anos atrás. Eu fui para lá, meu pai já velho, hoje com 80 anos na bancada, e há 14 anos atrás ele investindo em tecnologia. Isso foi muito legal, porque para vocês é algo até um pouco mais recente do que para a gente. Eu já tive situações de dentistas me pedir que o trabalho seja feito de forma digital, e o trabalho já era digital há 10 anos atrás.
Mas por quê? A gente ainda dependia do modelo de gesso. Eu fazia o escaneamento deste modelo de gesso e aí sim desenvolvia de forma digital. Com a popularização, bem entre aspas, assim, né, por conta da questão do valor, mas como chegou em vocês o scanner intraoral, né, a gente passou a receber as imagens, aí não tinha mais como os laboratórios fugirem, não tinha mais opção. Até então a gente escolhia, né, se ia dar continuidade no analógico ou se ia dar continuidade no digital. Hoje a gente não escolhe mais, chega o escaneamento de vocês e a gente tem que fazer de forma digital. E isso passou a integrar muito a gente. É isso que a gente tenta fazer lá no Senac, inclusive dentro de todas as áreas lá, com que a gente se comunique usando sempre essa ferramenta aí que é fantástica, né? Hoje a gente vai poder discorrer um pouquinho aqui, mostrar, né? Já vou me intrometer que eu deixar aberto para perguntas, tá? A qualquer momento, assim, qualquer dúvida ou qualquer curiosidade que vocês tiverem sobre o tema, podem parar e fazer perguntas, tá? A ideia hoje é a gente falar um pouco para vocês da impressão 3D, né? Que como a gente está trabalhando com softwares, com coisas, com imagens, em algum momento a gente precisa materializar isso daí. E atualmente o que está em pleno desenvolvimento, aí a tecnologia em pleno desenvolvimento em termos de impressoras e resinas, é a impressão 3D. Então, é o que a gente consegue transformar, né, em algo palpável. Então, o que vocês tiverem de curiosidade disso daí, podem parar a qualquer momento. E aí, a gente vai poder dar as opiniões tanto do lado laboratorial da coisa, quanto do lado clínico ali. Tá bom? Então, quando a gente pensa no termo fluxo digital, aqui que a gente está se referindo? A gente está se referindo a um ciclo que começa pela aquisição de uma imagem. Essa aquisição ela pode ser feita em boca, então com scanner intraoral, ou eu posso fazer uma moldagem, mandar isso para o laboratório, e há um scanner chamado scanner de bancada que transforma aquela informação numa informação digital. Tudo bem? Então, eventualmente até fala, putz, eu nunca fiz nada digital, mas talvez o laboratório com o qual vocês trabalhem já tenha feito a inserção de vocês nesse esquema de fluxo digital. Isso é muito provável que já tenha acontecido. Por quê? Porque torna todo o processo do laboratório muito mais fácil, previsível e confiável. Depois que eu adquiri, então, as imagens, cabe eu fazer o desenho. E quando eu falo assim, cabe eu fazer o desenho, é claro que eu estou pensando aqui no meu amigo Vinícius. É ele que, com um software que pode ser o Blender, pode ser o Mesh Mixer, pode ser o Exocad, pode ser Dental Wings, existe uma infinidade de softwares que vão permitir que a gente consiga desenhar uma restauração, que a gente consiga desenhar uma placa mio-relaxante. Não gosto de falar placa mio-relaxante, mas me fugiu o outro termo correto, placa mio-relaxante, um guia cirúrgico para uma cirurgia periodontal ou para uma cirurgia de implantes, ou seja, há uma gama grande de procedimentos que a gente, se valendo desse tipo de software, consegue executar. E passada então essa etapa do desenho, cabe fazer a criação da transformação desse objeto virtual, esse objeto que está colocado no mundo virtual, que está dentro do computador, passar isso para o mundo físico. E a gente vai passar isso para o mundo físico hoje em dia, basicamente empregando duas técnicas. Uma que é chamada de subtrativa. Tá? Vocês, percorrendo aqui a exposição, vocês vão se deparar com várias fresadoras. Né? Antigamente isso era uma coisa restrita a 2, 3 marcas. Eu aqui, 15 minutos passeando aqui, já vi coisa que eu nunca tinha visto antes. Tá? Em que basicamente você parte de um bloco de material e desgasta esse bloco de material. Então você subtrai a restauração que você quer ter de uma estrutura maior. Só falar um adendo aqui. E se vocês forem no congresso de prótese, que vai ter no fim do ano, tem cada 2 anos, aí sim vocês vão ver a imensidão de fresadoras que tem lá também, que além da impressão, né, todo mundo vai ter algum tipo de solução de impressão 3D, também tem todo tipo de fresadoras também. Digo mais
na prótese, por quê? Porque a gente trabalha com mais volume, com mais quantidade, né? Então, no fluxo de vocês, normalmente é algo um pouco mais simples, digamos assim, porque fazem trabalhos um pouco mais simples. O nosso que é quantidade, e então são fresadoras também com maior capacidade também. E a outra alternativa são as chamadas técnicas aditivas. Essa sim, ao longo dos últimos 3, 4 anos, se modificaram de uma forma bastante expressiva. Então, eu não imaginava, há 4 anos atrás, poder fazer uma restauração dita definitiva impressa. Eu não imaginava fazer uma placa oclusal impressa. E hoje, quando eu penso nas possibilidades que existem de você tornar algo que traz muito trabalho e, por isso, se reverte num custo muito alto, fazer com que exista a possibilidade de você popularizar esses atendimentos na medida em que você consegue baixar o custo para a realização deles, isso é uma coisa muito legal. Que é o avesso de tudo que a gente vê voltado para digital. Né? Tudo que você fala digital, bom, digital é 10 pau. Digital é 20 pau. Digital é 30 pau. Digital é 40 pau. Caramba. Como é que isso chega na boca do paciente? Como é que isso chega na boca da pessoa que necessita do nosso atendimento, que necessita que nós tragamos saúde para essa pessoa de uma forma econômica? É complicado. O método aditivo, a impressão, é algo que vai ser muito conveniente também nessa perspectiva. A fresadora é uma coisa do outro mundo. Então, tem fresadora de 4 eixos, 5 eixos, 6 eixos, que fala mandarim, que fala coreano, não é isso? Que dá pirueta, tá? Mas, basicamente, o que você tem? Você tem uma broca acoplada a uma máquina que tem essa liberdade de desgastar e se mover e desgastar de novo em diferentes direções. Você tem uma qualidade de trabalho final, seja quando você pensa numa dentadura, que é um pouquinho inferior àquilo que você tem numa técnica convencional. Agora, quando eu penso numa restauração de resina indireta ou uma restauração de cerâmica indireta, se o meu paciente pode arcar com esse custo, essa é a técnica que eu vou eleger como sendo, hoje em dia, a melhor. Tudo bem? Mas é óbvio, né? Essas técnicas, elas vão envolver algo que até do ponto de vista ecológico, agora ficou na moda falar disso, mas isso é uma preocupação que é legítima, que é verdadeira, né? Vai envolver o quê? Um desperdício muito grande de material. Então, vocês imaginem que nessa técnica subtrativa, eu pego uma bolacha de material e eu quero fazer uma placa oclusal. Qual vai ser o desperdício de material que vai existir nesse processo? Ele é muito grande. Versus aquilo que eu tenho numa técnica aditiva. Tudo bem? Por quê? Porque na medida em que eu polimerizo apenas a porção de resina equivalente necessária para criar aquele objeto físico, eu consigo ter uma economia de recursos substancial. Agora é com você. Não é questão de falar qualquer coisa. Eu acho que é algo, estava até comentando com ela ali antes da gente começar, né? Essa questão de resíduos é uma dorzinha interna, assim. A impressão realmente gera menos resíduo. Porém, a gente ainda não tem um controle de descarte, né? Em geral, essas peças elas são lavadas em álcool e ainda não tem um controle de fato de como isso é descartado. Então gera menos resíduo, mas a gente acredito que a gente ainda não chegou num equilíbrio ali de sustentável, num equilíbrio sustentável dos dois, né? Tanto esse daqui que a gente vive tentando ver como reaproveitar os resíduos de desgaste dele ali, quanto o outro que gera também. Então, a gente acho que ainda não alcançou esse equilíbrio aí em termos de sustentabilidade. De resto, a tecnologia está super legal. Isso é indiscutível, que
A gente depende ainda muito de orientar as pessoas com relação a como proceder para fazer o descarte desse material. E, lamentavelmente, quando a gente vai para esse mundo da impressão 3D, a odontologia é uma fração tão pequenininha, muito pequena, do real mercado disso aí. Tá? Só complementar, a gente tem nos cursos lá de formação, a gente tem lá no Senac o tal de um projeto integrador, que os alunos normalmente desenvolvem do começo ao fim do curso. É como se fosse, posso te dar exemplo, como se fosse um TCC, mas feito desde o começo do curso. Em geral, tem alunos tentando fazer reaproveitamento de materiais. Então, eu já tive 2 trabalhos lá muito legais com reaproveitamento de gesso e um com reaproveitamento do álcool da lavagem. O cara fez uma destilação do álcool e aí ele consegue eliminar o resíduo para ter o descarte correto e reutilizar o álcool. Que a gente ainda preconiza o uso de álcool isopropílico, que tem um valor mais elevado também. Então, ele consegue reutilizar esse álcool e ainda destinar o resíduo para o lugar correto. São projetos bem legais que saíram lá, que espero que tenham um avanço aí também. Bom, o carro-chefe hoje em dia, quando você pensa em produção aditiva, são os polímeros. Tá? Então, é muito parecido com aquilo que a gente faz no consultório. Coloca uma resina na cavidade, pega o fotopolimerizador, expõe esse material à luz, você degrada o fotoiniciador, você desencadeia uma reação de polimerização e você tem, então, esse material que vinha na forma líquida, tornando-se sólido. É muito tranquilo isso para a gente. Mas já existem tecnologias em que você vai ser capaz de produzir, na verdade, você já é capaz de produzir restaurações cerâmicas pela técnica de impressão. Só que o custo que está envolvido nesse processo não faz com que ele ainda seja economicamente viável para que nós o usemos. Mas cerâmica e metal são os próximos tipos de materiais que vão estar disponíveis para que nós façamos essa técnica de impressão. Tá? Uma coisa distinta daquilo que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje é o uso dos polímeros. E você tem o mais convencional, que é o uso de uma resina líquida dentro de uma impressora, e essa resina líquida, camada a camada, é polimerizada, e assim você cria o teu objeto 3D, o teu objeto tridimensional. Eu não sei se algum de vocês aqui tem experiência, já fez uso de uma impressora 3D? Não. Aqui já. Já. A impressora é pequena, né? É uma de filamento, então. Mas é de filamento, né? Então, e a de filamento é algo assim muito bacana, muito legal, muito popular. Só que ela acaba tendo uma aplicação mais limitada para nós, em função de que a resolução é uma resolução inferior àquilo que seria o desejável. A própria resistência mecânica do material, do filamento, ela não é adequada para a grande maioria das coisas que a gente vai fazer. Então, por conta disso, a gente termina usando essas impressoras aqui no esquema de resina líquida. Há uma outra alternativa, que é, ao invés de usar um líquido, eu usar um pó. E como se eu estivesse fazendo uma impressão, a impressora de casa, a impressora colorida. Quando você pede para que a impressora faça a impressão de uma foto, ela vai em cada quadradinho correspondente a uma cor despejar aquela determinada cor, e no final das contas você tem a formação daquele mosaico que vai representar a foto. Imagine que você pudesse fazer essa impressão não só numa camada, mas suceder a primeira camada com a aplicação de outra camada, com a mesma cor ou com uma cor diferente. E repetir esse processo inúmeras vezes, de tal sorte que você termine com um objeto 3D. Essa técnica já existe, ela está voltada para a confecção de miniaturas. E quando eu falo miniaturas, são objetos, por vezes, com 1 milímetro de altura. E nesse 1 milímetro de altura couberam 60 mil cores. Tá? Isso é uma coisa muito interessante para a gente. Na perspectiva de que, imagine no futuro, eu poderia pensar, bom, eu vou fazer o desenho da restauração.
Eu quero uma primeira camada translúcida, uma segunda camada opaca, uma terceira camada com um pouco de pigmento A, B, C ou D. E assim sucessivamente. Imagine que você conseguiria, então, imprimir a tua restauração copiando aquilo que existe no dente natural do paciente. Diferente daquilo que a gente faz hoje. A gente pega um material com uma cor, imprime e depois a gente vai se virar para transformar aquela cor, para caracterizar aquela cor num processo chamado de maquiagem. Aqui não. Aqui a gente consegue fazer isso vindo de dentro para fora. Tudo bem? Alguma coisa que eu esqueci de falar, Vinícius? Não, acho que é isso. E aí a lista de coisas que a gente consegue imprimir. Tá bom? Algum de vocês recebe do laboratório de prótese modelos impressos? Já é uma coisa. E você faz escaneamento ou você faz a moldagem? Faz a moldagem convencional. Tá? Então, isso é uma coisa que está já muito bem incorporada em muitos laboratórios. E o teu laboratório vai escanear para você. Que eu não sei se você estava aqui, mas eu me referi a isso, né? A possibilidade de você não investir num scanner, que eu acho que é uma coisa legal, porque essas tecnologias elas vão mudando com certa rapidez, e você contrata uma pessoa que presta o serviço para você e faz o escaneamento. E tem um laboratório, que esse é o laboratório dos sonhos, né? Em que o paciente abre a boca, você fica de lado e essa pessoa escaneia tudo para você, porque escanear não é fácil. Tudo bem? A gente fica imaginando que o escanear o que é? Abre a boca e está tudo lindo, pronto, maravilhoso e não vai ter problema nenhum. Infelizmente não é isso. Acho que vale dizer que do começo ao fim, né, nós temos possibilidades de trabalhar com máxima precisão, do escaneamento até o final da impressão, da frisagem. A gente trabalha no software com parâmetros de 0,08, por exemplo. Um espaço de cimentação para vocês, a gente trabalha com espaço de até 0,08 milímetros. Então, a precisão que a gente consegue atingir via software é gigante. Só que depende de um bom escaneamento, com um bom equipamento, com um bom profissional, com um bom preparo bucal, né? Não é simples o preparo bucal para o escaneamento. E depois que passa pelo software, uma impressora também bem calibrada, bem certinha, bem testada, parametrizada, resina a resina, né? O processo de impressão ele também é delicado. Então, se a gente está falando aqui de uma variação de 0,08 milímetros, o que vai produzir ali a peça tem que estar bem certinho também para que entregue tudo isso que é possível via software, né? Via digital. Certo? Você que diz que é certo ou não? Você está perguntando para mim? Pô. Não, porque é comum a gente ver que, assim, imprimiu, apareceu ali, tá tudo certo. Não tá tudo certo. Ele apareceu ali, você materializou. Agora, isso tá exatamente como você planejou, tem que todo o resto da cadeia ali, né, da impressora ali, existe uma resina, existe luz que polimeriza, né? Então, tudo isso são variáveis que pode fazer com que você produza um negócio um pouquinho maior, um pouquinho menor. Se a gente está falando num universo ali de 1 centímetro quadrado, uma variação de 0,05, 0,08, qualquer coisinha vai ter uma perda de qualidade, né? Então, nós temos possibilidade de trabalhar com esse tipo de precisão, desde que seja tudo feito direitinho desde lá do começo. Dependente por você ou terceirizado, tem que ser feito de forma toda certinha do começo ao fim, tá? E isso é uma coisa interessante, né? Meu orientador a vida inteira, o professor Glauco Fioranelli Vieira, professor de dentística, e ele era um gênio incompreendido. É um gênio incompreendido. Há 30 anos atrás ele falava assim, só porque está escrito em inglês parece que está certo, né? Todo mundo acha que está certo. Esse está escrito em inglês parece que está certo, que é melhor e tudo mais, foi substituído pelo digital. Então hoje há uma tendência a achar porque é digital é melhor. Há muita coisa sendo vendida erroneamente, induzindo a gente a cometer erros, né? Eu não sei se por má fé ou por falta de experiência, mas, por exemplo, vou fazer uma dentadura, vou escanear o paciente.
Meu amigo. Não, se você vai fazer uma dentadura, você vai moldar o paciente. Ainda não inventaram um scanner que vai imobilizar os freios para que você consiga fazer o registro de fundo de saco e não cria uma peça que depois vai cortar a boca do seu paciente. Mas é certeza. Vocês saiam daqui, vão a uma empresa que vende scanner e eles vão jurar de pé junto. Não, você pode escanear o que você quiser. Outra coisa, eu tenho o dente, eu tenho o implante. O dente está lá em cima, a região do implante está lá embaixo. Essa discrepância de tamanho, de volume, é o pior inferno que existe na vida de uma criatura quando você vai fazer um escaneamento. Então, vende-se tudo. E aqui no Congresso, vocês vão testar os scanners em modelos que estão ali na bancada, né? Você virando eles de tudo quanto é jeito. Transforma isso por uma cabeça sentada lá. Uma pessoa que tem língua, uma pessoa que baba. Né? Então, é sempre a mesma coisa. O que atrapalha a vida da gente? O paciente. Mas não é. É isso. É esse detalhe que está pegando para a gente, entendeu? É por isso que eles colocam o manequim, que é um paciente muito melhor. Muito melhor, muito melhor. Na vida real, a coisa é muito mais complicada. Não estou dizendo que não vale a pena. Não estou dizendo assim que eu prefiro fazer uma transferência de implante pelo método analógico ao digital. Eu prefiro o digital. Só que não é um passeio no parque. A curva de aprendizado para que você tenha destreza e você consiga ter um resultado que não te frustre, ela é muito longa. Ela é muito longa. Mas vale a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Tudo bem? Uma impressora 3D, basicamente o que é? É uma fonte de luz. É uma fonte de luz. Essa fonte de luz vai ser emitida contra um reservatório que acumula, que guarda a resina na forma líquida. Essa resina, depois de polimerizada, se adere a uma plataforma e essa plataforma, ela vai, na medida em que ela vai subindo, ela vai deixando espaço para que resina líquida se acumule embaixo dela. Você tem a emissão da luz, o endurecimento, a polimerização da camada e assim sucessivamente você vai criando então o teu objeto 3D. Todas as impressoras de resina trabalham nesse esquema. Essa técnica é chamada de estereolitografia. Tá? Então tem a fotografia que tem a estereolitofotografia. Então você usa a luz para transformar um objeto em algo sólido. E a impressão 3D o que é? Nada mais, nada menos do que a sobreposição de camadas bidimensionais. Então você sobrepõe várias camadas bidimensionais, formando um objeto tridimensional. É uma coisa muito simples, é uma coisa muito singela, uma coisa muito genial. Isso aqui é para ilustrar justamente esse processo. Então eu tenho a plataforma, eu tenho o reservatório onde eu coloco a resina, eu despejo a resina dentro desse reservatório. Essa impressora ela já saiu do mercado, né, Vinícius? Mars 2? A 2 já é Alvis. Já tem melhores. Já é Alvis. Esse é outro lance na impressão 3D. Os ganhos que você tem de troca de tecnologia, eles compensam você trocar o equipamento. Tá bom? Há 6, 7 anos atrás, quando eu comprei minha primeira impressora, eu paguei R$52 mil. Hoje custa 2. Ele e eu, assim que assim que a gente tivesse conversado, compramos a última impressora igual. Elegol Mars 4 Ultra. R$2 mil. R$2.000 em 10 entrega vezes. em 3 dias. Eu paguei em 12. Você pagou em 12? Cara, a vida tá dura pra você, hein, bicho? Olha. Vai quebrar antes. Esse esquema de impressão, chamado de ciclo de impressão, vai justamente envolver essas etapas. Eu acendo a luz, polimerizo uma camada, esse eixo Z, onde está essa plataforma, está acoplada, ele vai se mover e você vai colocando camadas, camada a camada, até criar, então, o teu objeto
3D. Tá? Luz, a resina polimeriza, a mesa sobe, você vai esperar então um pouquinho para que, depois ela desce de novo, você espera um pouquinho para que você tenha a acomodação da resina, para que ela pare de se mover, você polimeriza mais uma camada e assim você vai repetindo esse ciclo até ter o teu objeto 3D formado, tá bom? Então, a plataforma, esse reservatório de resina, a gente habitualmente chama de vat, a gente enche esse vat da resina líquida, a plataforma desce, a luz se acende, a resina é polimerizada, esse eixo Z sobe, você deixa que uma nova camada de resina líquida entre por debaixo da plataforma, essa plataforma desce de novo, a luz é acesa de novo, né? Desce de novo, a gente espera um pouquinho para que você tenha a resina pare de se mover no interior do vat, e aí você repete a polimerização e assim sucessivamente você vai criando camada sobre camada, mais camadas, e você chega ao resultado final, que é o objeto que você deseja. Tudo isso que ele falou dura cerca de uns 5 segundos e se repete por umas 300 vezes. Para fazer uma impressão. Para fazer uma impressão. Porque é camadinha por camadinha, para vocês entenderem a espessura dessa camada. Tá? Faz tudo isso que ele falou em cerca de 5 segundos, entre subir, ligar a luz, descer e tal, e repete muitas vezes isso. Obviamente existe um software fatiador que ele pega o objeto que você quer imprimir e traduz em camadinhas de luz, que é o que ela vai emitir ali na hora de imprimir. Tá bom? De filamento e o grau e a qualidade não se assemelha a isso aqui. Mas a gente tem também, né? Porque é xarope da cabeça. Porque eu tenho filho, a gente fabrica brinquedos. Mas isso é engraçado. Eu não sabia que o Vinícius tinha impressora de filamento, ele também não sabia que eu tinha, né? E você vê as pessoas que já estão fazendo impressão há mais tempo, começam com a impressora de resina, terminam comprando a de filamento. Tá? Porque você tem muita utilidade também nela, mas não para produzir coisas voltadas para odontologia. Diretamente para odontologia. Diretamente. Mas eu precisava fazer um misturador de resina 3D. Tá? O que eu fiz? Impressora. E esse era o conceito, quando começou a impressão 3D, era esse, né? Que você ia ter o pai e a mãe, e dali iam sair inúmeros filhos sem que você gastasse nada, né? Muito legal. Muito legal. As de resina, elas variam de preço, elas variam de tecnologia e elas estão classificadas basicamente em função do tipo de luz que é usado para que se faça a polimerização. Então, a primeira aqui... Aí, já está me botando pressa. Já. Não, pressa não, estou só te mostrando. Tá bom. Você está cansado, né? Eu não, por mim, você sabe, a gente fica falando aqui até... Não vamos. SLA eu uso, ou melhor, a impressora vale-se da emissão de um laser, de um feixe de laser, para promover essa polimerização. DLP, eu não uso um laser, eu uso um projetor, como se fosse um projetor de vídeo daqueles que a gente tem no cinema, em casa e tudo mais. E, por último, a tecnologia que antigamente era chamada de LCD e hoje é chamada de MSLA, em que eu vou usar como fonte de luz algo que se assemelha a um tablet. Tudo bem? Então eu faço o tablet acender a luz com o formato que eu desejo e aí essa luz vai fazer a polimerização da resina. Isso que acabou barateando a tecnologia. Essa impressora é a impressora a laser. Tudo bem? Ela tem uma precisão excepcional, só que ela tem um custo muito alto
e ela tarda muito por fazer o processo de polimerização. Por quê? Porque esse feixe de luz do laser, ele é único. Então, camada a camada, essa luz ela tem que percorrer por toda a área correspondente ao desenho da superfície que você pretende polimerizar. Então, esse processo ele acaba tardando mais do que outras alternativas. É um sistema, o mais famoso, vocês talvez já tenham ouvido falar de uma empresa que se chama Formlabs. Eles vendem impressora no Brasil e, junto com essa impressora, eles vendem os cartuchos com as resinas. Então, você compra o cartucho voltado para aquilo que você deseja fazer. Eu quero fazer um guia. Então, eu vou pegar o cartucho com a resina de guia cirúrgico e vou colocar na máquina e ele vai imprimir. E assim sucessivamente. Ele tem para dentadura, ele tem prótese total, é melhor, né? Mais bonito. Aqui tem para prótese total, melhor. Prótese total, provisórios, ele tem para guia cirúrgico, placa oclusal e por aí vai. Tudo bem? E é um sistema que a gente considera como sendo um sistema fechado. Preferencialmente, essas máquinas vão trabalhar apenas com a resina, que é a resina utilizada ou preconizada pelo fabricante. Então tá aí, o processo tarda por quê? Porque eu tenho apenas um feixe de luz, esse feixe de luz incide contra um espelho, e esse espelho ele vai fazendo um balé, virando para cá, virando para lá, não sei o quê, justamente para iluminar a região que eu pretendo que seja polimerizada. E esse processo ele demora. Custo do equipamento, tá? Isso falando não no preço aqui no Brasil, mas o preço, caso nós pudéssemos comprar isso nos Estados Unidos, é um equipamento cujo valor é muito maior do que os R$2.000 que eu e o Vinícius pagamos agora faz pouco tempo na nossa impressora. A outra possibilidade é usar, então, essa tecnologia DLP. E o Vinícius, quando ele fala assim, gastei R$50.000 há não sei quantos anos atrás, numa impressora, foi essa impressora que ele comprou. Não essa. Essa é tecnologia. Para o povão, mas essa tecnologia. Tá? E se vocês repararem, né, eu tive algumas impressoras e nenhuma durou mais do que 1 ano. Por quê? Porque a tecnologia dessa impressora de R$2.000 ela é totalmente distinta dessa do DLP. A durabilidade desses equipamentos ela é muito grande. É muito grande. São equipamentos muito confiáveis, não é isso, cara? Sim, só de olhar, sabe aquelas coisas que só de olhar, a estrutura toda, você já vê que é algo feito para durar, sabe? Essas outras, você olha, ela é toda de plástico, apesar de serem bonitas e tal, mas são de plástico, são materiais menos duráveis, assim, digamos assim. E a própria tecnologia da luz, né? O projetor contra o LCD. Então, é isso que faz custo também. Mas na época que eu comprei a cara, a gente não tinha uma boa opção. Hoje nós temos boas opções com preço bom, que entrega algo bom. Então, por isso que hoje a gente pode escolher, né? A gente escolhe a mais barata. Então tá aí. Agora, diferente do que você tem no laser, que tem que desenhar toda a superfície que você deseja polimerizar, não. Aqui, essa luz ela é emitida toda ela ao mesmo tempo. Então, a camada é polimerizada de forma homogênea ao mesmo tempo. Então, a rapidez que você tem na produção dessas peças é muito maior do que com o laser. E o custo do equipamento ele também pode ser muito barato ou pode ser muito caro, né? Então, há impressoras voltadas, de repente, para você fazer a produção de alinhadores, em que você vai fazer uma produção, sei lá, numa tacada só, de 100 modelinhos ou de 100 placas. Essas impressoras, elas têm um valor unitário exorbitante. Tudo bem? Então, é algo que você, na verdade, vai tentar casar a expectativa ou a tua necessidade em função daquilo que você deseja fazer, né? Não cabe na minha produção, né, que eu faço pura e simplesmente para mim, para o consultório, pensar em comprar uma DLP
que o Vinícius tem no laboratório dele. Tudo bem? Ele, com certeza, a impressora igual a que eu tenho, ele vai usar para coisas diferentes, para coisas menores. Porque se ele colocar isso para bater o dia inteiro, o negócio não vai aguentar. Tá bom? Então, há a necessidade da gente ver o que você deseja fazer com essa impressora. E, em função disso, determinar se você pode ter uma opção mais barata ou se seria conveniente você, de saída, ter um dispêndio econômico maior, mas você vai ter uma durabilidade, uma vida útil desse equipamento que, no final, vai fazer, ao longo de 5, 10 anos, que você tenha gasto menos dinheiro. E a última, então, é a chamada LCD ou MSLA, em que você vai ter hoje em dia, MSLA, por quê? Porque você tem uma fonte de luz UV que é emitida contra uma tela de LSD. E essa tela de LSD, ela vai permitir ou não a passagem da luz. Ela vai se tornar opaca ou translúcida. Onde ela se torna translúcida, você tem a polimerização da resina. Onde ela está opaca, você não tem a polimerização da resina. E assim, então, você vai fazer a impressão camada a camada daquilo que você deseja. E agora você tem alternativas, né, de $150, que são impressoras que você poderia usar para, eventualmente, fazer várias coisas, mas seriam inadequadas caso, por exemplo, você quisesse imprimir 50 modelos ao mesmo tempo. Tudo bem? Mas eu que faço o enceramento, eu que imprimo, sei lá, 2 modelos a cada 2 dias. Eu não preciso ter mais do que isso. Para o Vinícius, isso já não seria adequado. Hoje tem muito laboratório optando por ter 10 dessas do que uma da melhor zona, digamos assim. Até pela questão, né, de você tem 10, você consegue pôr lá meia dúzia para funcionar, se quebrar uma, você tem tempo de repor. Se você tem só a mais do custo maior lá e dá algum tipo de problema, ela fica totalmente parada lá, você não tem mais opções, né? Então a tendência que eu vejo hoje dos meus colegas ali é ter várias... Oi? Tirar foto? Pode. A tendência que eu vejo hoje dos meus colegas é ter várias opções do que apostar em uma só, maior, mais cara, que seja. É uma tendência até... né, pelo que ele comentou da questão de durabilidade e tal. Então, enquanto ela está funcionando muito bem. Parou de funcionar, com custo de R$2.000, você não chora tanto do que uma de 50 mil, né, que te dá um problema. Se te dá um problema num projetor, ele é muito mais caro para trocar do que um LCD, né, do que coisa. Então, essa é a questão hoje em dia. A tendência de hoje em dia, acho que é meio que essa. E a gente tem algumas características. Então, e é legal também que com as pequenas você pode trabalhar com uma resina diferente da outra, né? Assim, fazer um provisório e fazer na outra o modelinho, né? É isso. Ótima colocação. Tem várias impressoras, né? Ela imprime um tipo de resina. E o processo de lavar esse tanque, trocar a resina, ele é um tanto quanto chato. A resina é melequenta, é chato mexer com ela. E aí, se você tem diferentes impressoras dedicadas para determinado tipo de resina, você acaba direcionando os trabalhos dessa forma, né? Isso é interessante. Como é que a gente faz para escolher entre essas tecnologias? Então, eu vou repetir aquilo que eu já havia dito, né? Tem que casar com aquilo que é a tua pretensão de trabalho. Na medida em que você tem um fluxo de trabalho mais intenso e uma demanda maior, talvez valha a pena investir num equipamento de maior custo, que no caso seria a tecnologia DLP, ou eventualmente você partir para essa outra alternativa, né? Então eu sou mais simples, eu compro vários watts, eu compro vários reservatórios, porque aí a gente não tem o trabalho de ficar limpando, porque a coisa mais chata que tem de mexer com resina, gente, é
esse trabalho de pós-processamento daquilo que você imprimiu. Tá? E eu vou comentar um pouquinho disso e o Vinícius vai esclarecer aquilo que eu estou falando errado a respeito disso, que ele manja muito mais do que eu. Mas essa é a etapa mais complicada. Elimina perdas também, né? Porque cada vez que você limpa, você está perdendo. Sim. Coisa... Por mais que o material seja reaproveitável, a gente tem que voltar ele no pote lá de resina, vai sobrar um pouco, você tem que deixar bem limpo para não misturar com outra resina e voltar ele lá. Outra opção é o que ele faz, ele tem vários watts, vários tanques, que aí ele usa de forma dedicada. A diferença é que ele tem que imprimir um de cada vez. Ele vai fazer uma impressão do modelo, depois uma impressão do provisório. Como eu tenho mais impressoras, eu coloco os dois ao mesmo tempo. Ficou pronto um, ficou pronto o outro. Já é só por uma questão laboratorial de ganho de tempo e produção, né? Então, mas eu queria precisar ter 10 impressoras. Infelizmente. Dá muito trabalho. Não dá muito trabalho, mas indicaria que eu teria muita gente para atender, certo? Então, isso seria o lado bom. Tá? Você tem, em termos de qualidade de impressão, hoje as coisas se equivalem. Tem alguém olhando ali para mim já com estranheza? Vamos lá. Você tem, em termos de qualidade, uma similaridade hoje entre essas diferentes tecnologias, mas o que fica mais patente é assim, você tem equipamentos que são descartáveis, entre aspas, e outros que vão ter uma longevidade maior. Só que quando você avalia, né, aquilo que nos importa, bom, a impressora barata é melhor, é menos precisa, você consegue repetir o procedimento com a mesma fidelidade diferentes vezes do que você tem nos equipamentos mais caros, e alguns trabalhos apontam que sim, que não há uma diferença significativa em termos de resolução, em termos de repetibilidade desse trabalho, ou seja, você tem condições de prover um trabalho cuja fidelidade é semelhante àquela que você tem nos equipamentos mais sofisticados. Só que sempre vem aquela coisa, né? Putz, meu Fusquinha é tão legal, é maravilhoso, né? Mas, cara, uma Ferrari é uma Ferrari. Então os caras lançam essas porcarias aqui para você ficar sonhando. Esse é o sistema de impressão da Dentsply, em que você vai ter, praticamente você não vai ter contato com a resina. No vídeo. Tem uma pegadinha. No vídeo. Então vocês vejam que tudo ocorre, né? Você abre uma porta, coloca o negócio, fecha a porta, abre outra porta, coloca o negócio e o processo vai indo sem que você suje as suas mãozinhas. Tudo bem? Muito legal, muito bacana. E é óbvio que eles cobram o custo disso. Primeiro, você só consegue usar a resina deles. Então é um sistema fechado. Como tudo da Dentsply, você tem essa característica de que eles fecham o sistema, eles te obrigam a que você faça uso dos insumos deles. Mas é muito bacana, né? Olha lá, levantou o cartucho, ele vai despejar a resina ali dentro, ele vai subir e descer. Aquele processo que eu mostrei para vocês, vocês veem que é a mesma coisa, é a mesma coisa. A hora que terminou, ele te avisa, você tira dessa parte que é impressora e passa para a parte que é a parte da pós-cura. E tudo muito bacana. Muito bacana. Esse sistema de impressoras, com certeza, deve estar em exposição aqui na Dentsply, na Cirona. Se você conseguir vender essa plaquinha por uns 5, 6 mil reais, deve valer a pena. Cara, é complicado, né? E agora eu vou mostrar para vocês a forma que é como eu faço. Não é como o Vinícius faz. Não estou queimando o filme dele, não, porque o cara é pró. Eu tenho um esquema muito mais simples. Eu não tenho o software da impressora para fatiar, eu tenho que fatiar. Eu tenho que estar toda hora verificando se a impressora, se a plataforma
se ela está pegando sobre o FEP, sobre a película transparente onde eu deposito a resina, se está pegando de forma correta. Eu tenho que pegar a resina que eu elegi para usar e tenho que calibrar essa impressora para que ela tenha um bom resultado com essa resina. Ou seja, eu tenho muito mais trabalho nesse processo. Tudo bem? Eu me exponho, por exemplo, a ter que fazer pecinhas como essas daqui, que são calibradores. Existem diferentes tipos de calibradores, mas o importante é saber que você vai precisar saber se o tempo de exposição que você está dando na impressora, se é adequado ou não para que a peça gerada ela tenha as dimensões corretas. Para saber se a peça gerada tem uma polimerização adequada. Então, na medida em que eu troco de resina e eu não conheço essa resina, eu tenho que fazer esse calibrador, eu tenho que testar isso para ver se está correto ou não. Aquecimento global só teve uma coisa de bom, gente. É que quem tem as impressoras Fusquinha está vivendo uma época de felicidade. É a única coisa boa. Por quê? Essas impressoras, sistemas fechados, eles têm um esquema de controle de temperatura, para manter a temperatura não inferior a 35 graus. Isso é uma coisa importante para que a polimerização do material e a fluidez do material ocorram a contento. Nas impressoras mais simples, você não tem esse esquema. Na verdade, você tem que controlar a temperatura do ambiente. Tá bom? Então, tem que ficar num cantinho, num mocó com um bafo. O que é ruim. Por quê? Porque você está usando materiais que são materiais voláteis, que têm uma consequência aí que pode ser grave para a saúde. Então, é interessante você trabalhar num ambiente ventilado. Então, todos esses fatores distinguem o resultado que você vai ter no sistema mais simples, que você gastou menos, com os sistemas fechados, que são mais caros. Mas dá para ter bom resultado? Tá. Perfeito. Vai de encontro com aquilo que eu falei lá no começo. Tem que ter... Vai começar com o escaneamento lá, que é extremamente preciso. A gente tem que terminar com a impressão, que é extremamente... Tem potencial de ser extremamente precisa também. Mas tem que ter todo esse controle aí que... necessário nessas impressoras que a gente acredita que a maioria vai usar, né? Então... E como a gente pensa hoje em dia, putz, vou comprar o celular, qual que é a resolução da câmera, qual que é a resolução da tela, qual que é a resolução disso, daquilo, que a gente também pensa em termos de resolução quando fala de respeito de impressão 3D, tá? Essa resolução, ela na verdade, ela é medida em duas direções. Ela é medida no plano horizontal, que é o chamado plano XY, e no plano vertical, que é chamado de plano Z. Isso que vocês estão vendo aqui é uma simulação daquilo que seria o processo de impressão. Então, a sobreposição de diferentes camadas sendo polimerizadas e, ao término do processo, você tem esse objeto criado. Esse software ele se chama Sheetbox. Ele é o software usado para criar a imagem dessas diferentes camadas que no final vão ser transmitidas para a impressora e vai ser feita, então, a criação daquele objeto 3D. Quando você pega um objeto como esse, que é uma cúpula, fica mais fácil ver aquilo que é o processo da impressão. Você vai sobrepondo camadas até você fechar e criar o objeto. Então, nesse plano horizontal, antigamente você tinha impressoras cuja resolução era muito deficiente. Tá bom? Então eu queria imprimir um círculo. E olha o que saía. Remetia a um círculo. Tudo bem? Hoje em dia, houve um progresso muito grande com relação à resolução. Isso é verdade e isso aponta na nossa tranquilidade de estar empregando, olha aqui a nossa impressora, a minha e do Vinícius, uma impressora cujo valor é pequeno, de uma empresa que não se dedica apenas à odontologia, de uma empresa que faz, sei lá, 4, 5 lançamentos por ano, ou seja, ele se autocanibaliza e não está nem aí, mas sempre com o objetivo de melhorar a resolução.
E a resolução que eu tenho nessa impressora, que é de 18 microns, se vocês olharem a lista que está colocada aqui, vocês vão ver que não há impressora barata ou cara que se assemelhe em termos de resolução àquilo que a gente está tendo hoje com a impressora barata. Tudo bem? E a resolução Z, que é justamente aquilo que acontece quando você está fazendo a sobreposição das camadas, também é algo que nos é importante. Mas essa resolução ela vai ser comandada pelo software fatiador. Então, no software que eu faço o fatiamento, eu defino qual que vai ser a espessura de cada uma dessas camadas. Quanto mais fina for essa espessura, maior o tempo de impressão. Só que mais eu vou ficar com a impressão de que isso aqui eu criei uma pirâmide, um triângulo e não um bolo de camadas. Tudo bem? Então está aí o software fatiador, e aí você coloca os parâmetros, que são os parâmetros que vão definir, então, essa resolução vertical. E ao término do processo, você quer ter algo semelhante àquilo que a gente tem do lado direito e não aquilo que há do lado esquerdo. Tudo bem? E essa resolução ela independe da resolução horizontal dessa impressora. Acho que, resumindo, dá trabalho, mas é possível fazer algo extremamente preciso e confiável, né, ao que você planejou lá no digital. Né? Porque se vocês conhecerem os softwares digitais, vocês vão ver o quanto bonito é aquilo ali na tela. Então, na tela é sempre lindo, né? Agora, isso materializado, a gente tem que correr atrás dessas resoluções todas aí também. Eu acho fantástico hoje em dia a gente poder, com uma impressora de baixo custo, com todos os trabalhos envolvidos para isso aí, todos os perrengues envolvidos aí, a gente conseguir obter algo ali extremamente fiel ao que foi planejado e o que a gente quer, né, de resultado final. Gente, tem um sniper apontando uma arma para minha cabeça se eu não parar de falar. Então é o seguinte, para a gente amarrar isso aqui, agradecer a gentileza de vocês por terem nos aguentado, terem me aguentado. O Vinícius, eu sei que vocês não têm que aguentar, que ele é um cara muito legal. Terem me aguentado até agora e dizer para vocês que a nossa proposta lá no Senac, na medida em que vocês frequentem um curso de dentística, vocês vão acabar sendo expostos a essa nova realidade, né? Seja na perspectiva de poder escanear os pacientes, seja na perspectiva de ter uma interação com o laboratório de prótese para a gente tentar amarrar as arestas e fazer com que o caso ele saia redondinho, bonitinho, e que você saiba aquilo que é mais importante, né? Putz, deu errado. E por que deu errado? E a gente vai ter com quem discutir a respeito disso e aprender. Então, a nossa ideia lá no Senac, antes de tudo, é ensinar. E é muito bacana a gente poder estar num ambiente em que você tem uma estrutura excepcional, né? Eu fui no lugar outro dia que estavam servindo champanhe no intervalo do curso. Vai ter isso no Senac? Não vai. Não vai. Não vai. Agora é o seguinte, se você pensa num equipamento que você gostaria de ver funcionando, tudo bem? Eu bato a aposta com vocês que isso vai estar lá e que vocês vão poder usar. E que a gente, daquilo, vai poder tirar alguma coisa que vai ser útil, que vai agregar à carreira profissional de vocês. Tudo bem? Então, não só a parte dos equipamentos, mas em especial, né, o tanto que a gente se dá bem lá dentro do Senac. Tá? Tirando às vezes que você põe um pé para o cara tropeçar e tudo, o resto é muito legal, muito bacana. Mas essa cooperação que existe entre os cursos é uma coisa muito rica. Então, o Vinícius muitas vezes me dá a satisfação de vir a um curso de dentística para passar a experiência dele para os alunos, né? E quando ele acha que eu tenho alguma coisa que vale a pena, ele também me chama para eu falar para o pessoal do técnico. Então, essa convivência, esse esquema do Senac é uma coisa muito legal. Nós temos agora uma previsão de turma que começa em maio e não há mais vagas. E uma turma de especialização que começa em setembro
que começa em outubro. Tá? Tudo isso vocês têm à disposição, essas informações estão à disposição no site do Senac. E, na eventualidade de vocês aparecerem lá para fazer o curso, vai ser uma grande alegria reencontrá-los, tá bom? Desculpem por tardar tanto, eu sei que a gente devia ter parado já há alguns minutos, né? Há 13 minutos atrás. E as considerações finais agora do Vinícius, por favor. Pô, ele já falou tudo, né? Ele sempre fala tudo, não sobra nada para mim. Só agradecer a oportunidade, manter as portas do Senac lá abertas aí para vocês. É tudo isso aí que ele falou mesmo. O foco lá é sempre no ensino, no aprendizado. Então, a gente pensa, eu hoje tenho a oportunidade de participar lá na gerência de desenvolvimento para bolar novos cursos ou formas de integrar os cursos de pós, de formação, de aperfeiçoamento. Sempre, né, no digital, sempre colocando o digital no meio disso daí, porque é um facilitador dessa integração. Então, me sinto muito feliz de muitos cursos lá ter na grade o digital. Eu acho que já deixou de ser futuro, né? Isso é total presente. Já tem gente ficando para trás, né? Então, a gente tem que colocar lá também para sempre proporcionar o melhor para os nossos alunos. O que eu acho mais legal que a gente sempre pensa é no benefício para o paciente. Então, muitas vezes que a gente acha que é um sacrifício nosso, ou do protético, ou do dentista e tal, mas é sempre pensando no lado, em prol do paciente, no resultado final ali da coisa. E tudo isso que a gente falou, obviamente, facilita a nossa vida. Muitas vezes complica um pouco a nossa vida, resina é chato, prefiro trabalhar com gesso, mas tem isso. Agora, para o paciente, o resultado, o ganho, o tempo, a qualidade, isso daí é o que a gente preconiza nos nossos cursos lá. Tá bom? Então é isso. Fica o convite. Quem oferecer aí para alguém, apesar de que o de prótese dentária vai abrir turma também e já está tudo esgotado também. O problema é esse, mas aí fica a dica também, né? Mandem e-mail lá, peçam mais cursos, peçam vagas, que aí eles correm atrás, dão mais trabalho pra gente. Mas é isso, pessoal. Obrigado, espero que tenha agregado. Se alguém tiver alguma aí, dúvida, tá? Se alguém quiser falar Isso. alguma coisa, fique à vontade. Não havendo mais ninguém se manifestando, então declaro encerrada a sessão. Pronto. Obrigado, Valeu, gente. pessoal. Obrigado.